Então, cada um de nós cristãos regenerados vão estar um dia sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, como Judas 24 diz, diante da glória de Deus, irrepreensíveis, com alegria perante Deus, livres totalmente do pecado. É isso que o Evangelho é. É por isso que Paulo não se envergonha. Em segundo lugar, há esse segundo benefício, igualmente essencial, que compõe o que é salvação. A salvação nos reconcilia completamente com Deus. Porque não é só que o estado do ser humano caiu para esse estado vil com o pecado. É trágico. O trágico é que antes o homem tinha essa comunhão com Deus, esse prazer, esse deleite em Deus. Salvação inclui restaurar não só a comunhão com Deus, mas esse prazer e deleite no coração do homem em relação a Deus. Parece que algumas pessoas apresentam salvação simplesmente como se significasse perdão. Mas perdão não é salvação. Perdão é o começo. O segundo fato tão glorioso na salvação que Paulo está dizendo é que o homem antes da queda tinha essa comunhão com Deus, gozava de companheirismo com Ele, desfrutava Deus. E Deus era o deleite acima de todas as coisas. Deus era o deleite e a grande tragédia do pecado é exatamente que o homem perdeu Deus. A Bíblia chama sem Deus no mundo, alienados de Deus, dessa comunhão, desse deleite, desse prazer, desse anseio por Deus, dessa satisfação em Deus, em tudo que Deus é. E a salvação restaura, vem restaurar isso. Não é só aquela tríplice coisa em relação ao pecado, mas isso. Então, por exemplo, 1 Pedro 3,18 diz assim: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Esse é o propósito, é isso que a salvação faz. Não só lida com a culpa, com o poder e com a poluição do pecado, nos leva para Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Efésios 2,13, agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, chegaram perto pelo sangue. Porque esse é o propósito, afinal, Deus é o Evangelho, como nós vimos Paulo dizer. É isso que é a boa nova do Evangelho. O Evangelho nos dá Deus. Restaura um coração que se deleite em Deus. O cristianismo não é, então, primeiramente, teologia simplesmente. É uma notícia do que Deus fez para que homens, de novo, desfrutassem Deus completamente como o seu prazer, como o seu grande e único prazer, onde todos os outros prazeres são totalmente subservientes a esse prazer maior. Então acaba tudo numa só coisa, o próprio Deus. Todas as palavras do Evangelho levam para Deus, não é simplesmente tratar dos efeitos do pecado. Muitas pessoas acham que o Evangelho está... quando falam sobre como nós vamos ser uma bênção para a cidade, como se alguém realmente pode desfrutar de algo bom estando separado de Deus. Porque mesmo essas pessoas estão mais preocupadas com os efeitos dolorosos do pecado e não com aquilo que o pecado é essencialmente. Então a salvação não é uma boa notícia, não seria, se ela salvasse o homem do inferno, e mesmo daquelas três coisas tríplices que nós vimos no pecado. O perdão não é uma boa nova, se vai nos aliviar psicologicamente da sensação de culpa, mas se ele nos leva para Deus, e é isso que a salvação é. A justificação é maravilhosa, porque trata da culpa, mas não é uma boa notícia, se não nos levasse a uma comunhão com Deus. Legalmente eu estou bem com o Brasil, e daí? Não é essa a questão, legalmente está bem com Deus, é esse coração que se deleita em Deus, é isso que a salvação faz. A redenção, uma boa nova, não se apenas nos liberta da escravidão, do pecado, mas se nos leva para Deus. Até porque você não quer ser liberto da escravidão do pecado, se você não anseia Deus, porque o pecado é amado pelo homem. A adoção, por exemplo, na família de Deus é maravilhosa, mas não é uma boa notícia se ela não nos colocar nos braços de Deus. Isso é de importância essencial, porque parece que muitas pessoas abraçam o Evangelho sem abraçar Deus, ou pregam o Evangelho realmente pensando num paraíso sem Deus, como se fosse possível.
Grande parte daquilo que as pessoas pregam como evangelho hoje é exatamente um anseio diabólico de que esse mundo fosse um paraíso, mesmo Deus sendo desprezado nele. Nossas cidades fossem maravilhosas sem Deus, nossas escolas fossem maravilhosas sem Deus, nossas cidades maravilhosas sem Deus. Isso não é evangelho, isso é diabólico. Então, cuidado com teólogos liberais. Você fareja eles facilmente, mesmo que eles não se digam liberais e se digam ortodoxos, porque sempre eles torcem a Bíblia para que ela ecoe os valores culturais. E como a cultura odeia a ideia de que algo é pecado, que ama o pecado, essas pessoas sempre vão minimizar o pecado e vão fazer dos valores culturais as coisas pelas quais a igreja deve realmente existir. Então, quando você vê alguém ecoando os valores culturais, torcendo a Bíblia, minimizando o pecado, saiba, ele pode dizer não ser um liberal, um teólogo liberal, mas é o que ele é. Não existe evidência certa de que tenhamos um novo coração apenas porque queremos um mundo melhor, porque esse mundo melhor que as pessoas querem é um mundo sem Deus. Elas não querem a morte, a dor e a aflição, mas a Bíblia diz: não há paz sem Deus, não há paz. E querer isso é querer o que o diabo quer também. O diabo não quer ir para o inferno, os demônios. Nenhum ser autocentrado quer sofrer de forma nenhuma. Ele odeia Deus, mas não, se ele pudesse não experimentar essas coisas, ele queria. Você não precisa de um coração novo para desejar uma cidade onde todo mundo pudesse pecar à vontade sem que houvesse morte, nem dor, nem assassinato, nem violência. É óbvio que não. Você não precisa ter um novo coração nem para não desejar ir para o inferno. Satanás não deseja ir para o inferno. A evidência de que nós fomos transformados é que nós desejamos tudo que desejamos por causa de Deus. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para nos levar a Deus, para que nós experimentemos de novo aquela felicidade infinita e totalmente satisfatória na comunhão com Deus, nós termos delícias perpetuamente à sua mão. A terceira bênção, incluída na definição geral de salvação, é que restabelece em nós uma esperança da glória. Quando o homem ficou sob a ira de Deus envia cada um de nós à destruição. Todas as coisas que você vê no mundo, que nós achamos ruim, é a maldição. E a maldição não vê este mundo por... só Deus abençoa e só Deus amaldiçoa. Deus diz: maldita agora é a terra. É Deus, não é o diabo. O diabo não pode amaldiçoar, nem abençoar, só Deus. Então, é o resultado da ira divina sobre o pecado. Portanto, nós precisamos ser libertos da destruição. Você só é liberto da destruição e de tudo que... esses efeitos da nossa do pecado, se você não está debaixo da ira de Deus. Então, é por isso que quando João Batista começou a pregar, ele pregava um arrependei-vos. John Bunyan, no seu grande livro, O Peregrino, diz: fuja da cidade da destruição. Por que é a cidade da destruição? Porque está debaixo da ira de Deus, e a ira de Deus sempre vai trazer o quê? Destruição. João Batista pregava: salvai-vos dessa geração perversa, fugir da ira vindoura. As pessoas podem não gostar disso, mas sem isso o evangelho não está sendo pregado, porque você não consegue entender nem o que é salvação. Isso não é uma mensagem popular, nem relevante. É por isso que as pessoas vão ecoar os valores da cultura. É isso que os teólogos liberais fazem, torcem a Bíblia para abraçar valores da cultura como se fosse o evangelho que nós pregamos, e minimizam o que o pecado é e aquilo que ele traz. Salvação, então, é isso, ela nos dá vida eterna, vida